Olá, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre advérbios e locuções adverbiais. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de estudar os advérbios e as locuções adverbiais e nós pretendemos aprofundar um pouquinho o conhecimento com relação a esses conceitos. Então vamos começar? Antes de começar, quero parabenizar a todos vocês por estarem aí contemplando as nossas videoaulas, né? Vocês são muito especiais, isso mostra o quanto vocês têm compromisso e responsabilidade com o intelecto, né? Buscando a aquisição de conhecimentos. Então, vamos começar vendo aqui comigo quais são os nossos objetivos. Então, percebam aqui que o primeiro objetivo consiste em fazer a leitura, né, de um trecho de um texto narrativo. Em segundo lugar, nós iremos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E por fim, vamos compreender os advérbios e as locuções adverbiais, conforme já anunciado. Então, para começo de reflexão, quais palavras ou expressões usamos para indicar circunstâncias de tempo, maneiras de agir, intensidade das emoções, etc., né? Então, só para a gente recapitular um pouquinho aqui no passo a passo, circunstâncias de tempo nos indicam quando as coisas aconteceram, né? Elas podem ter acontecido no período da manhã, no período vespertino, no período da tarde, ou mais à noitinha, né? Então, geralmente, circunstâncias de tempo se referem ao tempo em que os eventos acontecem ou aconteceram, né? Ou acontecerão no futuro. Também nós podemos ter circunstâncias relacionadas à maneira de agir, né? Às vezes eu estou dirigindo, como que eu estou dirigindo? Estou dirigindo tranquilamente ou apressadamente, né? Temos aqui os advérbios de modo, que nos indicam o modo como as coisas estão acontecendo, né? Também eu posso estar assistindo às aulas entusiasmadamente ou eu posso estar assistindo às aulas com um pouco de tédio, né? Sem assim muito entusiasmo, né? Talvez até tristemente, enfim, depende do que aconteceu, depende do modo como eu estou me sentindo. Então nós temos aí expressões que nos indicam advérbios de modo, né? Ou locuções adverbiais de modo, quando é mais de uma palavra para indicar essa circunstância de modo, né? Então a gente vai aprender que advérbio é uma palavra só geralmente e locuções adverbiais são umas ou mais palavras para exprimir, para expressar essas circunstâncias, que podem ser de tempo, de maneiras de agir, de intensidade, né? Quando eu digo eu estou muito feliz, muitíssimo feliz, né? Então, muito, muitíssimo, intensidade, né? Ou eu estou pouco contente, pouquíssimo, sei lá, contente, pouquíssimo entusiasmado, enfim. Então, eu tenho aqui pouco, muito como advérbio de intensidade, né? Para expressar as emoções e etc. Então, é um pouco disso que a gente vai analisar com mais cautela. Então, vamos começar aqui pela leitura do texto, certo? Então, vamos aqui comigo fazer a leitura desse texto. Observem aqui o título, Infância. Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Mota Lima, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos, andavam limpos, riam alto, frequentavam a escola decente e possuíam máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. Na minha escola de ponta de rua, alguns engraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encosto, que às vezes se raspavam e levavam. Um texto aqui do Graciliano Ramos, né, intitulado Infância. Então, o texto é de fácil, né, compreensão, vocês perceberam, né, uma linguagem simples, fácil da gente compreender. Vamos para a nossa primeira atividade, então, para aquecer.
Vejam que aqui nós temos um fragmento que se inicia com a marcação das aspas. O que as aspas nos indicam? Uma citação. Significa que foi extraído aqui um trecho de um outro texto, né? Então, estou fazendo a citação e usando a pontuação, as aspas aqui para marcar essa citação. E logo após as aspas, nós temos o quê? O colchetes e as reticências, que significa que um fragmento do texto foi omitido, foi extraído, não está aqui presente, portanto. Então começa assim a nossa citação. Alguns engraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encosto que, às vezes, se raspavam e levavam. E agora, a pergunta é, que circunstância as palavras destacadas expressam no texto? E as palavras destacadas são às vezes, percebam que está em negrito. E agora, que circunstância será que a gente consegue identificar aí no texto, né? Analisando esse contexto onde essa frase se apresenta e essas palavras que estão em negrito estão presentes. Um tempo para vocês fazerem a nossa primeira atividade. Retornando então, pessoal, vamos verificar aqui, será que foi possível vocês identificar as circunstâncias que nós podemos identificar aqui nesse contexto, né, com relação a às vezes, né? O que significa, será, quando eu digo às vezes acontece determinada coisa, né? Se eu pergunto para vocês, vocês sempre fazem todas as atividades propostas pelos professores? Algum aluno pode responder, olha, professora, às vezes eu consigo realizar todas as atividades, nem sempre. Então vejam, às vezes estamos nos referindo a de vez em quando. Estamos falando, portanto, do tempo,
né? Uma circunstância de tempo. Então, quem colocou aí que às vezes é uma expressão que indica tempo ou que expressa uma circunstância de tempo, conseguiu captar essa ideia, né, da dimensão temporal presente numa frase, num enunciado, né? Então, outras expressões temporais que nos indicam quando as coisas aconteceram ou com que frequência elas acontecem, são marcações que nos indicam aí a temporalidade dos eventos. Portanto, possivelmente, quando a gente vai analisar do ponto de vista gramatical, a gente percebe ali que existe uma marca temporal, né? Existe ali algo que explicita para o leitor o quando os fatos, os eventos aconteceram ou estão previstos para acontecer ou estão acontecendo no tempo presente. Certo? Então, parabéns para quem conseguiu captar e quem não conseguiu agora com essa explicação, espero que tenha esclarecido um pouco mais, né, quais são as expressões, as palavras que indicam as referências ao tempo, certo? Circunstâncias de tempo. E vamos já para a nossa segunda atividade. Então, observem aqui comigo. Temos aqui mais uma marcação de citação, né? Estamos utilizando as aspas. O que as aspas significam? Que nós extraímos essa frase dentro de um texto. Essas palavras não foram escritas por nós, então quando eu não sou o autor das ideias, das palavras que estão ali explicitadas para o leitor ver, isso significa que, se eu não sou o autor, eu tenho que trazer a marca da citação, que nesse caso, né, nós podemos utilizar aqui as aspas, né? Também é possível haver outras pontuações para fazermos a citação, né? Se alguém pergunta o que a professora disse para fazer hoje, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Ela pediu para que fizéssemos os exercícios de advérbios e locuções adverbiais. Opa, usei 2 pontos, parágrafo e travessão para indicar o discurso direto, a fala direta de alguém, né? Essa é uma possibilidade quando a gente usa os 2 pontos e o travessão de fazer a marcação da fala de alguém que a gente chama de discurso direto. Agora, quando a gente está retomando um texto que já foi escrito e que eu gostaria de mencionar algumas frases desse texto, extrair ali algumas informações, e ipsis literis, né, palavra por palavra, idêntico à forma como está escrito, então eu tenho que trazer a marcação das aspas, né, é uma citação. E observem que aqui nessa citação nós temos algumas palavras em negrito, né, então percebam ali que aos 9 anos está em destaque, né? Então nós temos aqui agora a pergunta: a expressão sublinhada localiza o fato declarado no tempo. Por que isso acontece? E agora? Um tempinho a mais aí para vocês darem conta de treinar a proficiência na língua escrita, elaborando 1, 2 frases para responder a nossa segunda atividade de hoje.
Retomando então, pessoal, observem, né, que a expressão aos 9 anos se refere à idade do personagem, né? Então, aos 9 anos indica um período da vida desse personagem no qual ele se declara, né, o menino se declara que era ainda quase analfabeto, né? Percebam que o quase aqui também dá uma intensificada na palavra analfabeto, que seria aí um predicativo do sujeito, né? Seria uma característica, um atributo, um adjetivo que qualifica o sujeito, né? Então ele poderia ter utilizado outras palavras para indicar a intensidade dessa questão de ser analfabeto, como muito analfabeto, pouco analfabeto, mas ele usou quase, né? Não totalmente, né? Então, aos 9 anos de idade, isso chama a atenção do leitor. Por quê? Porque aos 9 anos de idade espera-se, né, recorrentemente aí no nosso cotidiano, que as crianças já tenham sido alfabetizadas, que conheçam as letras, né, que já tenha sido promovido o letramento e que ela consiga ler, escrever e interpretar aí alguns textos, né? Então, isso que chama a atenção aqui nesse fragmento. Então, se vocês colocaram aí que essa expressão aqui de idade, né, se refere a um período na vida dele, e esse período é marcado, né, por uma circunstância na qual ele se considerava ainda não alfabetizado, né, e talvez um tanto melancólico, entristecido por conta disso, né? Então, qualquer relação com essa ideia que está expressa nessa resposta mostra que vocês estão no caminho certo, ok? Vamos continuar então? Vamos estudar então os advérbios agora com mais detalhes. Então chamamos de advérbio a palavra que amplia o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, indicando circunstâncias que podem ser de negação, intensidade, tempo, lugar, modo, causa, companhia, dúvida, afirmação e finalidade. Exemplo, eu era quase analfabeto. Observem aqui que o advérbio de intensidade está na palavra quase, né, que intensifica o adjetivo analfabeto. Aqui nós temos outro exemplo, riam alto. Opa, rir é um verbo, né, e a palavra alto aqui é considerada um advérbio de modo que indica o modo como as pessoas riam, né? O que mais que nós temos? Temos locução adverbial, né? Chamamos de locução adverbial expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. Observem o exemplo. E achava-me inferior aos Mota Lima. Nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa, né? Ou seja, ele era diferente dos Mota Limas. Então, a forma, o modo como ele se considerava, né, enquanto tendo ali a sua subjetividade construída, era diferente, destoava, era uma cultura diferente dos Mota Lima com quem ele está se comparando, né? Então, de maneira diversa, que está grafado na cor azul, indica para nós aqui, né, uma locução adverbial de modo, né? É composto por mais de uma palavra, para indicar o modo como ele se considerava construído. E aqui nós temos muito também grafado na cor azul, né, muito inferior, então muito intensifica aqui a palavra inferior, por isso nós consideramos também aqui um advérbio de intensidade. Então, uma única palavra, muito, advérbio, de maneira diversa, mais de uma palavra, locução adverbial, para a gente memorizar a diferença entre advérbio e locução adverbial. E vamos para a nossa terceira atividade. Eu vou deixar aqui vocês lerem o fragmento desse texto e vocês vão identificar as expressões que indicam lugar onde as coisas acontecem. Mais um tempo para essa atividade.
Retornando então, pessoal, observem aqui que as palavras que nos indicam o local, o lugar, o espaço onde os fatos acontecem são no quintal, na minha escola e em bancos, né? Então, são espaços que indicam aqui o lugar onde os eventos, os fatos acontecem na nossa narrativa. Se vocês conseguiram assimilar isso, muito bem, conseguiram perceber aqui as circunstâncias que nos indicam o lugar onde as coisas acontecem. Então, a gente também pode aprofundar um pouquinho mais, estudando com detalhes os advérbios de modo e de intensidade. Observem aqui os exemplos. Na sala de aula, os alunos escutam atentamente o professor. Olha que máxima, né? Então, atentamente é o quê? O modo como os alunos prestam atenção nas matérias, né, quando o professor está explicando. Portanto, atentamente é um advérbio de modo, né? Ele acompanha ali o verbo escutar, né? E o modo como os alunos ficam é atentos, prestando atenção ali, né, concentradamente. Poderia substituir atentamente também. E num segundo exemplo aqui nós temos um advérbio de intensidade. Observem aqui, quando os colegas conversam durante a aula, coisa rara, né, quase isso nunca acontece, o professor fala muitíssimo alto. Por que será que o professor tem que elevar a intensidade do som da voz quando a galera começa a conversar durante a aula? Ainda bem que isso quase não acontece no cotidiano, né? Então temos aqui um advérbio de intensidade, né? A palavra muitíssimo, ainda acrescida pelo sufixo íssimo, para intensificar ainda mais aqui, né, o alto, o som da fala do professor quando isso acontece. Então, nessa aula, nós fizemos a leitura de um trecho do romance Infância, né, de um autor consagrado da nossa literatura, o Graciliano Ramos. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras e expressões e identificamos as circunstâncias expressas por advérbios e locuções adverbiais. Então, espero que vocês tenham se apropriado um pouquinho mais, né, do conceito de advérbio e locução adverbial, né, e também lido aí com a gente, né, e percebido o quanto que a literatura promovida pelo Graciliano Ramos é interessante. Agradeço a participação de todos e todas e até breve.